Nós iremos nesse momento, pela graça do Senhor Jesus Cristo, examinar as escrituras aqui em Apocalipse capítulo 12, a mulher e o dragão. Essa mulher aqui é a mulher vestida do sol. Aqui diz em Apocalipse 12 que o Espírito Santo vem iluminar a nossa mente para a compreensão da tua santa palavra, Senhor. Capítulo 12, versículo 1 diz: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Meus irmãos, que grande sinal celeste João viu aqui em Apocalipse 12, verso 1. João Evangelista, que escreveu lá na ilha de Patmos, que teve todas as revelações do livro do Apocalipse. Aqui, João, ele contempla uma mulher vestida de sol, ou do sol, com a lua debaixo dos pés, né? E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que representa a mulher em profecia? A mulher, meus irmãos, a mulher pura, ela representa a igreja verdadeira. O sol, que ela está vestida do sol, representa Jesus. Lá em Salmo 84, verso 11, diz que Jesus é o sol. Vamos ver? Olha o que diz aqui, ó. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. E em Malaquias 4:2 também confirma isso. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, nós temos aqui a palavra confirmando que esse sol é Cristo, é Deus, né? A lua, irmãos, que reflete a luz do sol, pode muito bem também ser comparado com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos, né? Também nós poderíamos estar ali fazendo referência a essa lua, né? Como um sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Esse sistema de sacrifício do Antigo Testamento refletia o quê? Refletia a obra de Cristo Jesus, né? Lá em Hebreus 9, versos 9 em diante, vem falando ali, dizendo que todo aquele sacrifício, aqueles sistemas de sacrifícios apontava para o Senhor Jesus Cristo. Então, essa lua, ela também pode se referir ao sistema de sacrifícios que apontava para o sol, que é Cristo, né? Assim como a lua reflete a luz do sol. Então, aqui nós estamos, né, aqui no capítulo 12 de Apocalipse, nós estamos aqui, né, em Apocalipse 12, estamos aqui frente a símbolos, né, da igreja de Cristo, que é uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e essa mulher representa a igreja, né? Então, nós estamos aqui de frente com um simbolismo da igreja antes e depois da cruz. Vocês estão entendendo? Ou seja, as 12 estrelas da coroa estão simbolizando os santos apóstolos de Cristo. Nós podemos dizer assim, né? Ela estava com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essas 12 estrelas, quase que todos os, vamos dizer assim, 95% dos estudiosos bíblicos apontam para os santos apóstolos, né, que foram ali os pioneiros da igreja cristã. Mas em certo momento, irmãos, da profecia, o que vai acontecer com a igreja? Aqui no verso 5, olha o que diz, ó. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, aqui a gente percebe que o Messias, ele foi prometido à igreja desde os dias do Antigo Testamento, irmãos. Por exemplo, foi escrito no século VII a.C., lá em Isaías, capítulo 9, verso 6, você lembra o que está escrito lá? Vamos ler juntos? Aqui diz assim, ó, porque um menino nos nasceu,
Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será o que, igreja? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, foi escrito, né, por Isaías, o profeta Isaías, que Jesus ele iria nascer. Então, e não é só Isaías não, queridos. Muitos textos bíblicos, né, eu venho apontando ali, são textos messiânicos, né? Nós temos também no Salmo 2, nós temos também em Miqueias 5, próprio Isaías tem outros textos também, né, que vão ali mostrando e comprovando a promessa do Messias. No entanto, acontece uma perseguição, né? O inimigo, ele não fica de braços cruzados, meus amados, quando ele vê os planos de Deus se desenvolvendo, né? Se desenrolando na tua vida e na minha. E não é diferente na igreja. Então, a quem representa o dragão vermelho? A gente pode ver aqui nos versículos 7 a 9 de Apocalipse 12, vamos ler juntos? No capítulo 12, versos 7 a 9, olha o que diz: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, o que esse anjo, o que esse dragão que representa o próprio Satanás, o que ele tratou de fazer com o menino Jesus? Vamos ver o verso 4? O verso 4 diz assim, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, a gente vê aqui que o inimigo, ele tem como objetivo, aqui no verso 4 diz claramente, destruir, devorar aquela criança prometida, o Messias prometido. E quando Jesus nasceu, lá em Belém da Judéia, quem foi que lhe usou? Ele usou a Herodes, meus irmãos, que governava, né, por conta de Roma, para tentar matar a Jesus quando ele nascesse, né? Mas a Bíblia diz que José e a Virgem Maria foram avisados por um anjo e eles fugiram para o Egito, cumprindo então outra profecia do Antigo Testamento. Lá em Jeremias 31:15, lá em Oséias 11, verso 1, fala, né, que Jesus, junto com seu pai e sua mãe, né, Maria e José, foram para o Egito para fugirem da ameaça do dragão, na pessoa de Herodes. Então, Satanás, meus amados, planejou destruir a Jesus e também a igreja primitiva por meio de quê? Por meio de Roma pagã, Roma dos Césares, né? E pelo que este dragão também, meus amados, né, representa como instrumento de Satanás, né? Então, a gente vê aqui que o inimigo, infelizmente, tem usado sistemas, tem usado igrejas, né? Tem usado poderes aí, organizações para continuar perseguindo a igreja de Cristo. Ela foi perseguida no passado e ela tem sido perseguida no presente e ela vai continuar sendo perseguida muito mais. As perseguições que estão para frente aí, queridos, são muitas, são terríveis, né? E nós precisamos estar preparados em nome de Jesus. Contudo, nosso Deus, ele sempre tem um escape, uma saída. E não é só uma não, várias, as que ele quiser. E o que foi que fez a igreja quando começou a perseguição? Pela serpente, pelo dragão. Apocalipse 12, verso 6 diz assim, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Então, assim como o mar representa multidões, lá em Apocalipse 17:15 diz isso, que o mar representa multidões, povos, nações e línguas, né? O deserto, em contrapartida, irmão, significa lugares despovoados e secretos, tá? Os fiéis de Cristo não podiam se reunir publicamente, por quê? Porque os matavam. A perseguição era ferrenha. Mas se a gente aplicar
os 1260 dias proféticos, né? O princípio de um dia por um ano, lá de Ezequiel 4, verso 6 e verso 7, e Números 14, 34, nós estamos frente a um período de quê? De 1260 anos de perseguição, que aí nós podemos localizar historicamente desde que entrou em vigência o edito do imperador Justiniano, no ano de 538, até o ano de 1798, quando por intervenção napoleônica vem aí se extinguir esse código de Justiniano. Quando Napoleão manda seu comandante ali, né, seu general, prender o Papa Pio VI. Aí, ali vamos dizer que houve ali uma pausa na perseguição que estava muito acirrada aos cristãos, né? Então, durante este período, meus irmãos, existiam muitas igrejas cristãs, né, que funcionavam abertamente como organizações. Não obstante, não podemos dizer que elas eram igrejas verdadeiras, porque elas estavam ali misturadas com o paganismo, né, com o vinho de Roma pagã, né? Então, a igreja de Cristo, dos apóstolos, ela estava o quê? Estava escondida, ela estava sendo mantida em segredo, de acordo com Apocalipse 12, verso 6 que a gente leu, e o verso 14 também, tá? Contudo, o dragão continua perseguindo o remanescente fiel. Quais são as características básicas desse remanescente, que permanece como descendência da igreja pura? Aqui no verso 17, vamos ler juntos. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar ou contra a igreja, né? Que mulher em profecia significa a igreja. E foi pelejar com o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus têm um testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o dragão, que é o próprio adversário, Satanás, ele se irou contra a mulher. Mas aqui diz que ele foi fazer guerra ou foi pelejar com os restantes ou com o remanescente da descendência da mulher. Então, embora ele esteja ali irado, né, contra a igreja, ele faz guerra contra o remanescente. É contra aqueles que têm ali, vivem e se esforçam para viver a sã doutrina. Aqueles que pregam a palavra em tempo e fora de tempo, contra aqueles que vivem o que está na palavra de Deus, se esforçam por andar na porta estreita, no caminho estreito, e não na porta larga, no caminho largo. É aqueles que vivem de renúncias, meus irmãos, porque o caminho que conduz para o céu é um caminho de renúncias, meus irmãos. É um caminho de abnegação, é um caminho de sacrifício. E essa palavra, muitas das vezes, ela fere aos ouvidos da maioria dos crentes. Renúncia, abnegação, sacrifício. Ah, não. Submissão, né? Mas esse é o caminho que nós precisamos caminhar no caminho estreito. E o inimigo, ele se ira contra esse remanescente, que exatamente se esforça por caminhar nesse caminho de abnegação, de renúncia e de sacrifício, tá? Esse remanescente tem duas características. Eles guardam os mandamentos de Deus, tem um testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus nós sabemos. Êxodo 20, leia lá, versos de 1 em diante, tá? Lá os mandamentos do Senhor, a lei áurea, a lei eterna, o conserto eterno que não passa, que não passará. E também ele tem o testemunho de Jesus. Qual é o testemunho de Jesus, meus irmãos? Vamos ler aqui mesmo em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Olha o que diz aqui. 19 de Apocalipse, versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adorar a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, qual é o testemunho de Jesus? É o espírito da profecia. Então, meus amados, esse remanescente de Apocalipse 12, versículo 17... Ele tem duas características marcantes, né? Fora outras aí também, mas as principais tem o testemunho de Jesus, ele guarda os mandamentos de Deus, ó. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Esse remanescente aqui, esse restante, né? Que remanescente significa exatamente o restante. Então, quais são as duas características? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, tá? Glórias a Deus. Jesus, meus irmãos, ele disse
no livro de Lucas, capítulo 6, 46, né? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Né? Interessante. E lá em São João, vem falando também, João capítulo, 1 João, na verdade, né? Capítulo 2, 3 e 4, vem falando, ora, sabemos que o conhecemos por isso, se guardamos os seus mandamentos. E aqui diz mais, né? Eu tô lendo aqui esse verso que eu até copiei aqui, tá aqui na lição. Aquele que diz, eu conheço, não guarda os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Você pode conferir em sua Bíblia aí, 1 João 2, 3 e 4. Em 1 João 5, verso 3, diz assim, ó, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vamos ler esse versículo juntos? Olha aqui, 1 João 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, viu, meus irmãos? Eles não são penosos. E o amor de Deus é esse, que guardemos os mandamentos do Senhor Jesus. E nós poderíamos ler muitos outros textos, né? Qual foi a última vez que você leu de maneira serena e concentrada os 10 mandamentos, com o desejo de obedecer a tudo que dizem? Lá estão, né? Já falei, Êxodo 20, versos 3 a 17. Então, irmãos, o Apocalipse diz que são cristãos, né? Tem a fé de Jesus, os que guardam o mandamento de Deus e tem a fé de Jesus, né? Me desculpem, irmão, que meu esposo entrou aqui falando muito alto, né? Mas vamos continuar. O Apocalipse aqui, meus irmãos, né? Vem falando que são cristãos aqueles que têm fé, a fé de Cristo, né? Os que guardam os mandamentos de Deus. E o inimigo das almas, ele tem ali, desata uma perseguição acirrada contra estes, né? Por quê? Porque são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas aí nós temos um segredo para vencermos. E que segredo é este? Onde está esse segredo? Aqui no capítulo 12 de Apocalipse, o verso 11 dá a resposta. Aqui diz assim, ó, 12, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, qual é o segredo da vitória para todos os filhos e filhas de Deus que entraram para o serviço do Senhor? Serem ali cobertos, meus irmãos, e lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, meus amados, é isso, né? Assim como a figueira, nós lemos na Bíblia que a figueira não pode produzir frutos para receber méritos, né? E chegar a ser uma figueira, mas ela produz figos porque é uma figueira. O cristão não faz o que é bom para pagar a salvação. Cristo já pagou o resgate na cruz do Calvário. Então, o cristão guarda os 10 mandamentos, guarda a palavra, obedece o que está escrito, porque é uma nova criatura em Cristo. Os frutos demonstram que ele não é um rebelde. Os frutos demonstram que ele é um filho obediente, que passou pelo novo nascimento. Como que eu passei pelo novo nascimento e continuo da mesma maneira? Com os mesmos gostos, os mesmos hábitos, as mesmas práticas. Precisa haver uma mudança em minha vida. E essa mudança, ela é manifestada na obediência aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. Irmãos, qual é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e qual é o conselho de São Pedro para aqueles que neste momento não são membros da Igreja Verdadeira do Senhor, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Vocês viram lá, né, as características em Apocalipse 12, verso 17. O remanescente, que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. Então, qual é a vontade de nosso Senhor sobre essa questão aí de existirem tantas igrejas, de tantos nomes, tantas denominações? Aqui em São João, capítulo 10, versículo 16, diz assim, ó. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Isso quer dizer o quê, meus amados? Que só a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja verdadeira?
É a igreja que vai, só quem está na igreja adventista vai, vamos dizer assim, né, vai para o céu? Ou nas outras igrejas não existem pessoas sinceras? Existem, mas é necessário que exista também um só aprisco, né? Porque aqui está dizendo, o Senhor dizendo assim, ó, eu ainda tenho outras ovelhas, mas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e aí haverá um rebanho e um pastor. Não serão tantos rebanhos, não serão tantas denominações, é um só rebanho, com um só pastor. E esse pastor é quem? É Cristo Jesus, né? Essa igreja, não precisa a gente colocar nome nela não, queridos. Essa igreja, ela tem uma característica. Ela tem uma característica, Apocalipse 12, 17. E aí, aqueles que ouvirem a voz do Senhor, da palavra do Senhor, obedecendo ao que está nas Escrituras, eles irão obedecer não ao que o homem fala, não ao que o pastor fala, mas o que está aqui, contida na palavra do Senhor. Amém? Agora nós vamos ler Atos 2, 37 e 38. Então, aqui nós vamos ver qual foi o conselho do apóstolo Pedro, né, para aqueles que neste momento não estão obedecendo ao que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma vez que eu não estou obedecendo toda a palavra de Deus, uma vez que eu obedeço algumas coisas que me são convenientes e outras que não me são, eu não obedeço, o que eu preciso fazer? Eu preciso me arrepender, meus amados. Eu preciso confessar os meus pecados e me arrepender e pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a andar na tua palavra, a andar na sã doutrina da palavra do Senhor. Eu não posso aceitar algumas coisas e rejeitar outras. Eu tenho que rejeitar todo o conjunto de verdades que são ali pertinentes e relevantes para a minha salvação. Amém, meus amados? E viver numa igreja, numa denominação, onde não se prega a verdade, não se prega a sã doutrina, não se prega a obediência, se anda ali na porta larga, é uma igreja para cada gosto, isso não é plano nem propósito do Senhor. E o Senhor quer o que o Senhor requer para mim e para você? Que nós obedeçamos o que está escrito, o que está na palavra de Deus, né? Quando Jesus foi lá para o deserto para ser tentado, o inimigo tentou ali, meus queridos, e ele usou até as escrituras, né? Salmo 91, aí Jesus dizia o tempo todo: olha, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, está escrito, não só de pão viverá o homem. Olha, está escrito, adora somente a Deus, e assim sucessivamente. O Senhor Deus, ele tinha familiaridade com esse conjunto de verdades aqui, meus queridos. E ele obedecia, e ele rebatia Satanás com o poder da palavra. E nós precisamos também fazer a mesma coisa. Nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Não é o que o pastor acha que deve ser. Eu entendo dessa maneira. Eu entendo daquela outra maneira. E é por isso que tem tantas igrejas, não é verdade? Nós temos que deixar que a palavra de Deus se auto-interprete. O apóstolo Pedro diz isso, que a palavra de Deus ela não vem de particular elucidação ou interpretação, mas a palavra ela mesma se interpreta, ela mesma se explica, e é por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, examinar as escrituras, porque julgares ter nelas a vida é eterna. Então que o nosso Deus venha nos abençoar, que nós venhamos estudar a palavra, que nós venhamos nos decidir a cada dia, né, estarmos dispostos a deixar ali que pedir ao Senhor que nos ajude, né, a termos ali um lugar no céu, à destra do Pai, obedecendo a sua vontade, que possamos estar entre ali o remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, não ir pela cabeça dos outros, examinar por nós mesmos com o espírito de oração. Amém? Então, em linguagem profética, eu vou fazer aqui umas perguntinhas para saber se você entendeu o estudo de hoje. Em linguagem profética, a mulher de Apocalipse 12 representa a igreja verdadeira, a esposa de Cristo. Isso aqui é verdadeiro ou falso? É verdadeiro, exatamente. Apocalipse 12 representa a igreja verdadeira, a esposa de Cristo.
Segundo, o filho que ela deu à luz é nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, exatamente. O filho que ela deu à luz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, o dragão que devoraria o filho, ou que tentaria devorar o filho, né, representa Satanás. Nesse caso, atuando por meio de Roma pagã. É falso ou verdadeiro? É verdadeiro, queridos, exatamente. Esse dragão que representa Satanás, o desejo dele era de destruir a Jesus, né? Era de destruir a semente da mulher, que é o próprio Cristo, né? Que foi ali profetizado, que foi ali prometido, né? Mas graças a Deus, o Senhor o protegeu e o guardou, né? Outra pergunta. A igreja verdadeira esteve escondida no deserto durante os 1260 dias da perseguição? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A igreja de Cristo, ela foi escondida, protegida por 1260 dias de perseguição, ou 1260 anos, tá? O método para vencer a Satanás é ir acumulando obras meritórias? Verdadeiro ou falso? Esse aqui é falso, tá, queridos? Porque nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça, justificados pela fé e julgado pelas obras. Que Deus venha nos abençoar. Espero que você tenha entendido um pouquinho esse estudo. Estamos aí, qualquer coisa, coloca no comentário aí sua participação, se inscreva, tá bom? E dê o seu joinha, compartilhe, para a honra e para a glória do Senhor. Um forte abraço, que Deus venha nos abençoar e que o Espírito Santo venha iluminar nossa mente, nos dê fome e sede da sua palavra. Muito obrigada, Senhor Deus, por mais um estudo que o Senhor nos proporcionou a oportunidade de realizar. Deus seja louvado.